Certa vez, após assistir aos Jogos Olímpicos, participei de um debate. Nesse debate, cada um comentava a sua impressão, expressava o esporte que havia mais gostado da apresentação, seu esporte favorito, bem como também comentava o desempenho dos atletas. E, obviamente, tratando-se do mundo esportivo associado ao mundo judaico, divergências não faltavam. Cada um com sua ideia, cada um com seu conceito, cada um com sua opinião. Mas, ao longo do debate, aconteceu que todos concordamos que o esporte com maior número de adeptos é o halterofilismo. Halterofilismo. Porque, de algum modo, todos nós praticamos halterofilismo. Como que cada um de nós pratica halterofilismo? O halterofilismo, o que o halterofilista faz? Ele levanta um peso acima do esperado. E cá entre nós, quantas vezes cada um de nós teve a sensação de carregar um peso extremamente mais elevado do que o desejado, ou um peso maior do que julgava ser possível aguentar, excedendo, portanto, seus limites físicos e psíquicos. O médico sente que, às vezes, tem que atender muito mais pacientes do que ele é capaz. E, quando está no hospital, sente que conta com menos recursos necessários do que precisa para poder apoiar aquele que está enfermo. Um advogado julga que carrega fardos maiores do que consegue lidar diante da demanda dos seus clientes e de uma eventual burocracia nos processos. O engenheiro se defronta com desafios muito maior do que seus cálculos. E aí pensa, será que eu vou conseguir aguentar o peso daquela ponte que eu estou construindo como se ela estivesse sobre meus ombros? Um comerciante acredita que o peso dos fregueses reclamando é extremamente pesado e o peso da cobrança dos fornecedores, muitas vezes, insuportável. Um professor, antes de entrar em sala de aula, muitas vezes respira fundo para suportar o peso daquela classe, além do peso, tantas vezes injusto, da desconsideração para com seu fundamental, crucial conhecimento. Esses são apenas alguns exemplos entre tantos, porque todos nós temos um peso a carregar, mas não somente um peso no aspecto profissional. Quantos pais e mães, apesar de todo o orgulho que têm dos seus filhos, em algum momento não reclamam do peso de cuidar desses amados e abençoados filhos. Os filhos também reclamam da carga da vigilância paterna e materna, além de reclamarem do excesso de exigência e de cobranças. Quantos cônjuges não ficam exauridos em função de uma relação que, entre amor e dedicação, também traz, vamos ser honestos, enormes desafios que potencializam ásperas discussões. Há também um peso enorme, extremamente difícil de aguentar, o peso de não ter nada para carregar. Contraditório, paradoxal, mas há o peso de não ter nada para carregar. É o peso do desamparo, o peso da solidão. A fim de que esses pesos não esmaguem a vida, a nossa vida, a parashá, a porção da Torá que nós lemos essa semana, denominada Nassó, adverte: cada um com seu peso e cada um com seu serviço. Isso ensina que qualquer serviço acarreta num peso. Não há serviço que possa ser realizado sem que haja carga de dedicação
e o peso do empenho. Carregar os pesos da dedicação e do empenho pode ser cansativo, porém depois traz uma leveza, a leveza da satisfação, a leveza do dever cumprido com zelo e responsabilidade. O extenuante peso da dedicação, ele é momentâneo. Já o peso da atitude relapsa, daquela atitude que diz que qualquer coisa está bom, esse perdura e perdura. Esse é o peso que irremediavelmente nos derruba, porque não traz satisfação. Ele perdura na consciência de quem não fez o que deveria, o que estava ao seu alcance, ou que poderia realizar. A Paraxá menciona cada um com seu peso e seu serviço. E disso, os comentaristas bíblicos trazem uma pergunta: qual é a diferença entre serviço e tarefa? Tarefa se aplica às nossas obrigações cotidianas. É o que fazemos para, no dia a dia, atender nossas próprias necessidades, nossas necessidades pessoais. De outro modo, serviço é o que fazemos para com os outros, em prol dos outros. Serviço é como dividimos o peso alheio. Sobre dividir o peso alheio, o Talmud exemplifica: eu carrego a minha carga se você me ajudar a levantá-la. E você vai carregar a sua carga se eu te ajudar a levantá-la. O peso, tantas vezes que julgamos impossíveis de serem lidados e carregados, vai diminuindo. Diminui ao compartilharmos os esforços, quando um ajuda o outro e quando um está disposto a emprestar a sua força ao outro. Assim, o peso que inicialmente é visto como um fardo abre espaço para o compartilhar e possibilita a troca. E, nesse sentido, temos uma matemática espiritual que inverte a equação. Ao carregarmos mais peso, o meu peso e o teu peso, o nosso peso e o peso dos outros, teremos a sensação de que tudo se tornará mais leve, desde que um compromisso de ajuda mútua seja estabelecido. Essa cláusula, desde que torna a matemática espiritual factível para a gente lidar com tantos cargos e encargos em nossas vidas. Aliás, a palavra carga está relacionada com encargo. E a Torá esclarece: cada um com seu peso, cada um com sua carga e cada um com seu encargo. Cada um com seu cargo e encargo. Há um limite. O seu peso, o que você pode aguentar, o seu encargo, o que você pode fazer. A compreensão do limite é a força que o une um ao outro. O meu limite é estendido quando você se dispõe a me ajudar. E o teu limite é estendido quando eu me disponho a te ajudar. Por isso, a vida judaica, ela é simples, valoriza o estar juntos. A vida judaica é comunitária, valoriza a comunidade, enfatiza a família, porque juntos o peso fica mais leve e a carga até mais gostosa de ser carregada. Shabbat Shalom.